E começando a revisão do capítulo 4 de Boruto TBV, partindo de onde o capítulo anterior parou, o Kodo está encarando o Jubei enquanto lembra dos avisos do Boruto em relação aos Tsumeakas e a mudança que ele causou no Jubei, mas ele não dá muita bola e continua não vendo o Jubei como uma ameaça. Enquanto isso, o Sapo do Kashinkode pede para que o Boruto se apresse. Para surpresa de todos, o Boruto usa o fucking Hiraishi no Jutsu e vai até onde o Kodo está. O que até explica o aparecimento repentino dele no meio de Konoha no capítulo 1. Não foi o Jogan ou o portal do Momoshiki como muitos acreditavam. Porém, ele também ressalta que não é tão habilidoso nisso quanto seu avô. O que não é surpreendente, pois o Minato foi elogiado até pelo Tobirama, o criador da técnica, por usar o Hiraishi melhor do que ele. O Minato ainda está um passo à frente. Bom, prosseguindo, o Boruto vai até onde o Jubei está, mas estranhamente o Jubei parece ter desaparecido repentinamente. O Sapo até observa que ele estava ali instantes atrás e seria improvável pensar que o Kodo teria teleportado, já que ele não fez nenhum movimento suspeito e não teria condições disso. Até que de repente, uma criatura que se parece com o Tsumeaka, com a aparência que lembra o Bug, aparece atrás deles. Nisso, o Kodo fica confuso, pois ao mesmo tempo, o Bug estava preso numa árvore atrás deles. Mas o Boruto esclarece que eles não estavam enfrentando necessariamente o Bug, mas sim uma Shinju. E nesse momento, o Shinju Bug, por assim dizer, parte para cima do Boruto pretendendo devorá-lo, inclusive falando isso para ele. Mas o Boruto consegue afastá-lo com um Raiton parecido com o Chidori Nagashi. Porém, o Shinju Bug contra-ataca transformando seu braço em uma boca e engole o Boruto. Mas por sua vez, o Boruto consegue escapar usando o Hiraishi. Vendo isso, o Kodo pede para que o Boruto explique o que ele é, mas aparentemente ele está morrendo por conta do dano causado pelo Uzuriko. Sendo assim, esperando que ele o ajude contra o inimigo, o Boruto decide desativar o Uzuriko dentro dele. O Boruto não tem muito tempo para explicar sobre o que aconteceu com o Jubei, mas esclarece que tem relação com todos os que foram transformados em árvores, incluindo o Bug. Até que de repente mais um Shinju inteligente, que lembra vagamente o Jigen, aparece no céu levitando atrás deles. Divagando sobre o instinto original dos Shinjus até agora, consumir o chakra de todos os seres vivos do planeta e produzir o fruto de chakra, e fala diretamente ao Kodo que agora eles evoluíram de alguma forma e puderam despertar a sua autoconsciência graças a ele. E nisso mais Shinjus inteligentes aparecem, uma garota com um design que lembra um bobo da corte, debochando do Kodo, dizendo que ele é um palhaço destinado a sempre ser usado por alguém, ao ponto de ser cômico. E um encapuzado que chama a atenção do Boruto. Enquanto isso, em Konoha, no escritório do Hokage, Kawaki e Shikamaru falam sobre os últimos acontecimentos, especialmente sobre o Boruto e suas intenções com o Kodo, onde o Kawaki sugere que o Boruto poderia estar se comunicando com o Kodo. Claramente mais uma tentativa do Kawaki de pôr Konoha contra o Boruto ainda mais do que já está. Até que de repente a Sarada entra na discussão dando uma patada nos dois, sugerindo que o problema era bem mais simples. Com base na conversa que ela escutou eles tendo, o Kodo atacou a vila e o Boruto fez recuar, algo que eles poderiam até confirmar com a Ida se quisessem. E a partir daqui o clima fica tenso entre Sarada e Kawaki, onde em resumo, o Kawaki reafirma que o Boruto era um inimigo que tem que ser eliminado por ser um Otsutsuki, independente de suas intenções, e que não iria escolher meios para atingir esse objetivo, mesmo que signifique usar os poderes dos Otsutsukis. E a Sarada apenas o acha um hipócrita por estar fazendo isso sendo um Otsutsuki também, terminando dizendo que não vai deixar que ele faça o que bem entender com Konoha como uma shinobi que almeja ser Hokage. Até que eles são interrompidos pelo Shikamaru, que quer saber mais sobre o que foi descoberto em volta das árvores dos Tsumeakas. A Sarada não conseguiu descobrir muita coisa, mas informa que as pessoas presas nas árvores ainda estão vivas e que pode haver uma forma de salvá-las, assumindo que pela fala do Boruto ele deve saber de algo, e por fim propõe que independente das motivações do Boruto, já que ele vê o Kodo, uma ameaça a Konoha, como inimigo, eles deveriam cooperar com o Boruto para derrotar o Kodo. Prosseguindo, voltando ao Boruto, ignorando os avisos do Sapo de sair dali e se reagrupar, ele enfrenta o Shinju encapuzado, que se revela tendo uma aparência similar ao Sasuke. E logo mais o Shinju Bug e a Shinju Bobo da Corte também se envolvem no meio. Aliás, a Shinju Bobo da Corte usa um Doton no Boruto, que muitos estão assumindo ser o Doton Sazareshi que a Moegi usou contra o Amado no capítulo 44 da parte 1, o que pode indicar que ela assumiu a aparência da Moegi. Essa touca que ela usa lembra muito o penteado da Moegi, apesar dos olhos e os cílios não lembrarem tanto. Mas esse é um assunto para as considerações finais.
Enfim, o Boruto acaba encurralado e pede ajuda ao Kodo, ou do contrário, ele também seria morto. Mas traiçoeiramente o Kodo escapa deixando o Boruto lá, até considerando a situação vantajosa para ele, já que apesar de inesperado, os Shinjus estavam tentando devorá-lo para se tornarem Shinjus completos. Sendo assim, o Boruto é obrigado a fugir usando o Hiraishi, enquanto o Shinju líder fala que ele teve sorte porque a autoconsciência deles acabou de despertar, e sua curiosidade e sede de conhecimento superavam o instinto de devorá-lo. Porém, não importa para onde ele fuja, onde quer que ele esteja, não escapará de seu destino. E chegando ao final do capítulo, Boruto se teleporta para debaixo de uma árvore, onde ele também se encontra com Kashinkode, que lhe dá uma bronca por ter sido imprudente, perguntando se ele queria destruir o planeta agora mesmo, o que algumas pessoas estão interpretando que seja pelo uso do Uzuriko, mas acredito que seja mais porque ele quase foi consumido pelos Shinjus, o que levaria o planeta à destruição de qualquer jeito. E completa dizendo que ele já deveria saber desde o começo que a chance disso acontecer era alta. Em suma, o que tinha que ser feito não mudou, restava apenas lutar. Assim, o Boruto termina se desculpando e pedindo para que o Sasuke espere mais um pouco, e o capítulo termina com um painel mostrando que o Sasuke está preso nesta árvore, confirmando o que todos já suspeitavam desde o capítulo passado. Em algum momento, o Sasuke foi mordido por um Tsumeaka e acabou preso numa árvore. Agora, indo para as considerações finais, apesar de ser um típico capítulo de introdução ao novo grupo de vilões, onde tecnicamente não aconteceu tanta coisa, a magnitude do que aconteceu talvez torne esse capítulo um dos mais surpreendentes que Boruto já teve em si nos últimos anos. Ninguém imaginaria que essa situação teria um desenvolvimento como esse, quebrando praticamente todas as expectativas do fandom. Confesso que não conseguia ver muitas saídas para o Kodo além de se fundir ao Jubi, e a essa altura do campeonato eu não esperava a introdução de um novo grupo de vilões que não fosse diretamente os próprios Otsutskis. Mas vem esse capítulo e introduz novos vilões seguindo um conceito completamente novo no universo de Naruto, Shinjus conscientes e com sede de conhecimento. Esse foi um ótimo desfecho para o primeiro volume de Boruto TBV. Além de responder a algumas questões que ficaram pendentes nos últimos capítulos, abriu um leque enorme de possibilidades para o futuro da obra, me passando até uma sensação de ser um novo começo para a história. É até difícil saber por onde começar a comentar, mas indo por partes, em geral, assim como no capítulo anterior, foi um capítulo que passa a sensação de ser um tanto curto, seja por conta dos trechos no escritório do Hokage ou de ação contra os Shinjus terem tomado muitas páginas. Mas dessa vez eu não diria que o rumo e progressão foram ruins, ou que houve um desperdício indiscriminado de espaço com o show-off como no capítulo anterior. Esse trecho em particular teve um bom enquadramento e não desperdiçou espaço com painéis inúteis, só para mostrar um único movimento. A arte, para os padrões do Ikemoto, está num nível muito bom, apesar de ainda ter dado algumas oscilações nos trechos de diálogos. Diria que o confronto contra os Shinjus, mesmo sendo tecnicamente curto, conseguiu passar intensidade, com uma boa coreografia de combate e variedade de ângulos e habilidades sendo usadas na medida do possível. Os designs dos Shinjus, apesar de serem diferentes de qualquer coisa que vimos na franquia de Naruto até hoje, são bem únicos, seguindo um tema meio gótico masoquista, o que lhes dá um ar de estranheza e ao mesmo tempo imponência, até passando uma vibe meio JoJo's-like nos designs, que me lembra muito o Jigen até certo ponto, especialmente o Shinju líder. Também me lembra muito os cenobitas da série de filmes de terror Hellraiser, seres de outra dimensão completamente distorcidos por sua busca pelo prazer na dor. E talvez isso não seja à toa, já que eles são originados de uma semente de uma árvore alienígena. Nem sei porque tem gente que não gostou e está reclamando dos designs, sendo que talvez a intenção seja justamente representar a natureza monstruosa, alienígena e estranha deles. E para mim isso é justamente o que dá originalidade a eles. Enfim, acho que essa introdução aos novos vilões cumpriu seu papel em criar um clima de tensão e sensação de perigo quanto ao que está por vir daqui pra frente. Além disso, mais uma vez o Boruto teve um desempenho que dispensa comentários. Mais uma vez tivemos um capítulo que só elevou ainda mais o Boruto como protagonista. Aqui ele usou habilidades de infiltração e emboscada para chegar ao esconderijo do Kodo, como já não vimos há muito tempo na franquia. Um tapa na cara de quem fica dizendo que Boruto não é mais sobre ninjas. Claro, há os ninjutsus grandiosos e exagerados, mas é até irônico que estamos vendo mais habilidades ninjas e ninjutsus sendo usados de maneira inteligente e estratégica do que víamos lá pelo meio do Shippuden, se bem que eu não duvido que o plano em si tenha sido feito pelo Kashinkode.
E ao mesmo tempo também mostrou que, apesar de toda a marra que ele mostrou nos últimos capítulos, ele ainda pode ser apenas um garoto imprudente tomando decisões arriscadas sem pensar muito nas consequências. E ainda tem muito que evoluir em questão de personalidade. Ele foi bem ingênuo em tentar pedir ajuda ao Kodo, um inimigo que obviamente iria traí-lo. Se bem que talvez nunca tenha sido a intenção real do Boruto matar o Kodo para início de conversa, apenas manipulá-lo para chegar ao seu objetivo. O Boruto aprendendo o Hiraishin, pra mim, foi uma feliz surpresa, um dos pontos mais altos do capítulo, porque o Hiraishin, pro Naruto ou pro Boruto, sempre foi um sonho de consumo para todo fã da franquia. Todo mundo, pelo menos uma vez, teorizou a possibilidade do Naruto ou Boruto aprendendo essa técnica, mas a essa altura parecia uma coisa muito distante, aquela habilidade que você gostaria de ver o personagem tendo, mas que parece improvável que ele tenha. Ao meu ver, uma jogada muito boa visto os atuais vilões, pois além de ser um ninjutsu extremamente útil e versátil, como podemos ver aqui sendo usado para infiltração, com Hiraishin o Boruto virou praticamente um counter do Kodo e desses Shinjus que aparentemente também são capazes de usar as marcas de garra. Por ser uma habilidade semelhante, ele basicamente se torna um counter deles. Além de evidenciar ainda mais o nível da genialidade do Boruto, que sempre foi descrito como um gênio, pois apesar do Hiraishin ainda não ser perfeito, o Boruto parece ter que se concentrar para usar diferente do Minato, ainda é um ninjutsu extremamente difícil de ser dominado. Lembrem-se que na guerra foram necessários 3 Junins, Genma, Raido e Uashi para teleportar a Mei. Já o Boruto precisou de alguns segundos. Eu não duvido que ele acabe dominando o ninjutsu no nível do Minato em algum ponto, mas por enquanto ele precisa ser limitado para não ficar quebrado demais, sendo usado de forma eficiente numa batalha mais intensa. Aliás, um detalhe interessante é que o Boruto aparece perto do sapo do Koji, que estava segurando um broche com o símbolo de Konoha, o que talvez indique que a marcação está no broche e que todos aqueles acessórios que ele está usando não sejam por pura estética. Ele os usa como Minato usava as kunais. Eu até me pergunto se isso não está sendo feito porque ele vai dar esses acessórios para cada uma das pessoas que irão ajudá-lo nessa situação. Uma outra boa limitação para o Boruto também seria estar limitado a marcar apenas objetos, talvez com um número limitado, e não qualquer um e qualquer coisa como o Minato fazia. Eu sei que tem gente reclamando porque o Boruto tá muito poderoso, ai meu Deus, ele tá muito exagerado, conseguiu enfrentar o Kodo, que é mais forte que o Jigen, que deu um pau em Naruto e Sasuke na forma base, sem karma e blá 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 blá. Mas sinceramente, nada do que ele usou até agora, seja o Rasengan Uzuriko ou o Hiraishin, eu chamaria de exagerado, forçado ou Deus Ex Machina. Tudo isso foi puramente resultado de sua genialidade, talento e treinamento de 3 anos com 2 ninjas de alto nível, Sasuke, um outro gênio, e o Kashinkode, a versão aperfeiçoada e mais talentosa do Jiraiya. E talvez, quem sabe, de seu potencial latente como Otsutsuki. Estranho seria se ele, sendo o prodígio que é, não voltasse cheio de técnicas ou não conseguisse acompanhar o Kodo, mesmo que um pouco, tendo um corpo Otsutsuki. E ainda assim, eu não acho que ele está mais forte em questão de força bruta, força física, velocidade e resistência. No máximo, o suficiente para aguentar alguns ataques dele. O que realmente fez a diferença aqui foram as técnicas e não a força bruta. E depois desse capítulo, ficou ainda mais evidente que ele não usa o karma por algum motivo, e pelo menos por enquanto se foca em usar o seu próprio poder. De qualquer forma, se a obra estabeleceu o Boruto como um gênio, essa genialidade tem que ser mostrada, e é isso que a gente está vendo aqui. Por mim, o Boruto podia ser até mais exagerado no nível do Itachi pra cima, dominando o ninjutsu na primeira vez que ele vê e estando 3 passos à frente de seu adversário numa luta. Eu não quero ver um personagem dito como um gênio que a tal genialidade só fica na promessa, como era o caso de alguns personagens em Naruto, tipo Neji, que o maior feito de genialidade foi recriar o Hakusho Kaiten. Repetindo o que eu disse na revisão passada, o Boruto é praticamente tudo que os fãs esperavam que o Naruto fosse até o final da obra. Badass, inteligente, sério e racional nos momentos em que ele precisa ser, e tendo a dispor um arsenal considerável de ninjutsus que vão muito além de Rasengans ou Rasen Shurikens de tamanhos diferentes. Porém, isso nos traz um questionamento: de onde veio as informações para o Boruto aprender o Hiraishin? Bom, eu tenho um palpite. Se o Kashinkode tem as técnicas do Jiraiya, certamente ele tem acesso às memórias dele. Talvez algo que o Amado conseguiu extrair do corpo do Jiraiya ou algo parecido. E no meio dessas memórias, pelo fato do Jiraiya ter treinado o Minato, talvez ele tenha conhecimento dos princípios do Hiraishin, mesmo que não seja capaz de utilizar,
Ou talvez seja algo bem mais simples. Por ele ter capacidade de entrar em Konoha sem ser detectado pela rede sensorial, ele tem apego a pergaminhos antigos com as técnicas do Tobirama. E quem sabe até disso aí é que veio a ideia do Uzuhiko. Alguém no passado também pode ter achado uma forma de usar a força da rotação do planeta em um ninjutsu, só que não tinha os meios ou o ninjutsu certo para conseguir empregar esse princípio numa técnica. Enfim, às vezes até me parece que a criação do One Shot do Minato teve alguma influência no rumo atual do Boruto e da obra em si. O subtítulo da parte 2 é Tubular Vortex e o spin-off do Minato tinha tudo a ver com vórtices, e agora o Boruto tem o Hiraishi. Coincidência? Acho que não. Os trechos no escritório do Hokage, apesar de que poderiam ter sido mais diretos, foram bem importantes, principalmente em dar relevância a Sarada e inseri-la ainda mais no plot principal, além de mostrar o quanto ela pode ser inteligente, ousada e determinada. Ela mostrou um excelente senso de liderança digno de uma Hokage, priorizando antes de tudo achar uma forma de tirar as pessoas das árvores e propondo que Konoha ajude Boruto, porque além deles saber de alguma coisa sobre isso, eles estão enfrentando um inimigo em comum. Quem sabe até dando uma chance para o Boruto explicar o lado dele da história. Aliado à forma como ela enfrentou o Kawaki de frente com um olhar ameaçador, mesmo sabendo que ele é um Otsutsuki bem mais poderoso, e ainda deixou claro na cara dele que não está disposta a deixar ele fazer o que quiser com Konoha. Enfim, além do Boruto, esse capítulo em certa medida também ajudou a elevar a Sarada quando se trata de postura e atitudes. A Sarada não precisa ficar fazendo show-off, enfrentando Tsumeakas com o Mangekyou Sharingan logo no primeiro capítulo, como muitos dos, entre aspas, fãs dela desejam. Paciência, a hora dela brilhar em batalha vai chegar, mas a personagem também pode ser útil, interessante e imponente fora das batalhas. Para um primeiro volume, a Sarada teve mais presença do que eu poderia imaginar vindo de uma personagem secundária. Sem falar que esse trecho ajudou a evidenciar ainda mais o nível de paranoia do Kawaki quanto ao seu objetivo de eliminar o Boruto, porque ele sabe que não tem como o Boruto estar ligado ao Kodo, pelo menos no momento atual, mas mesmo assim põe lenha na fogueira cogitando essa possibilidade. Eu sei que muitos fãs do Kawaki ainda estão em negação quanto a ele ser um vilão. Eu mesmo ainda espero ver um pingo de remorso ou atitudes heróicas vindas dele no futuro. Talvez no fundo ele esteja sofrendo com tudo isso. Mas depois desse capítulo está bem claro que ele vai usar todos os métodos possíveis para tentar matar o Boruto sem escrúpulos, mesmo que signifique mentir ainda mais. Ele mesmo afirma que não vai escolher os meios para isso. Ele está completamente cego por seu objetivo, perdendo a visão da ameaça real, Kodo. E pelo andar da carruagem, se a Sarada entrar no caminho dele, é bem possível que ele acabe incriminando ela como uma cúmplice do Boruto ou tente matá-la mais uma vez, até porque eu duvido muito que Konoha comece a trabalhar com o Boruto logo de cara. Certamente ela vai acabar se tornando um empecilho para ele mais cedo ou mais tarde. E por falar em vilão, por que não falar do Kodo e seu rumo daqui pra frente? Bom, eu acho que esse capítulo reforçou algo que todo mundo já suspeitava há tempos, especialmente depois que a Shinju Moegi deu esse esporro no Kodo. Ele foi escrito para ser um perdedor de propósito, e não por alguma incapacidade do autor de fazer um vilão interessante. Como eu disse na revisão passada, talvez ele nunca tenha sido feito para ser uma ameaça real, apenas um vilão intermediário necessário para mover a trama e preparar o terreno para a vinda do grande vilão. E é exatamente o que estamos vendo aqui. Ele precisou ser esse vilão incompetente, foram as falhas dele que deram origem a esse novo grupo de vilões que parecem bem mais interessantes que o próprio Kodo. Além disso, o capítulo também dá um aceno para a possibilidade do Kodo vir a se tornar um aliado no futuro, mesmo que temporário. Pois é certo que esses Shinjus vão se tornar um problema para ele, e talvez esse seja o real propósito dele na história, quem sabe até tendo um arco de redenção no processo, até porque para todos os efeitos, ele é só um garoto como Kawaki, sequestrado e usado como uma ferramenta pelo Ishiki. Pode ser que a partir daí, do momento em que ele vai se tornar um aliado, seja a primeira vez que ele finalmente estará tomando as decisões por si mesmo, sendo ele mesmo, e não sendo usado por alguém. É bem como eu já disse tempos atrás, às vezes numa história, coisas que não gostamos precisam acontecer para que coisas que gostamos aconteçam. Uma decisão do autor que parece ruim e sem sentido, na visão muitas vezes limitada do leitor hoje, pode fazer todo sentido e dar origem aos cenários mais interessantes possíveis amanhã. Eu acho que, como leitores, devemos sempre tentar entender o que o autor quer fazer, aonde ele quer chegar com certas decisões. Criticar tudo por impulso só porque você não gostou de um ponto não é a resposta. O bom leitor sempre está 2 ou 3 passos à frente, ele pensa em como aquela decisão vai impactar no futuro da obra.
Quanto a essas Shinjus inteligentes, ainda é cedo para tirar certas conclusões, mas pelo menos elas respondem o mistério em volta daquele Tsumeaka com o Rinnegan no capítulo 2, aparentemente um reflexo do Jubi adquirindo consciência. No final das contas, essas Shinjus não parecem se enquadrar em nenhuma das possibilidades que eu sugeri na revisão dos capítulos 1 e 2. Pelo que dá a entender, foram apenas um acidente, uma casualidade, uma mutação causada pela fusão entre o Jubi, o chakra e sangue do Kodo, e não o resultado da fusão entre um Otsutsuki e o Jubi ou da tentativa de criar um exército. Em nível de comparação, eles seriam algo próximo da fusão entre Kaguya e Shinju, só que ao contrário. Enquanto a Kaguya assimilou a Shinju nela, esses Shinjus assimilaram o chakra e o sangue do Kodo neles, assim como possivelmente das pessoas presas nas árvores. Por enquanto, o meu palpite é que o Shinju líder, por assim dizer, que não lembra nenhum personagem conhecido, foi originado do corpo principal do Jubi, que tomou essa forma por ser uma amálgama dos dados e chakra de todas as pessoas presas nas árvores, até porque parece haver algum tipo de ligação entre o Jubi e os Tsumeakas. Antes eu até achava que ele poderia ser baseado no Jigen, mas o Kodo não reconheceu ele como reconheceu o Bug, enquanto os outros três, que se parecem com personagens conhecidos, seriam Minions baseados nas pessoas mais fortes presas nas árvores, o que implica neles tendo as habilidades dos originais. O Shinju Sasuke pode ter as habilidades do Rinnegan e a Shinju Moeg pode ter o Mokuton, lembrando que foi citado no perfil da Moeg nas páginas extras do volume 4 da parte 1 que ela tem um Mokuton. Enfim, de qualquer forma, eu não acredito que todos os que foram pegos pelos Tsumeakas, incluindo os ninjas randoms do capítulo 2, vão dar origem a Shinjus inteligentes. Se tiver mais deles, deve ser um grupo pequeno, por volta aí de 10 personagens. Bom, mas qual será o rumo desses personagens daqui pra frente? Qual será o propósito deles na história? Acredito que o Kishimoto pode criar dois cenários possíveis para esses personagens. O primeiro é dos seres movidos por seu desejo de conhecimento e evolução, chegando ao ponto de suprimir seus instintos à medida que se tornam cada vez mais humanos, querendo entender mais sobre si mesmos, as emoções humanas, o mundo à sua volta e adquirir um propósito. Em nível de comparação, eles seriam como as formigas quimeras de Hunter x Hunter, os aliens de Parasite ou Adam e Eve de Nier Automata. E é claro, nesse processo de adquirir mais conhecimento e se tornar cada vez mais humanos, certamente haverá questões existenciais sendo abordadas e eles entrarão em conflito com os heróis, porque alguns vão adquirir uma natureza bondosa e neutra, desejando apenas a coexistência e ter direito à vida como qualquer humano, mas alguns vão adquirir uma natureza má e gananciosa, ou o próprio desejo por conhecimento pode levá-los a cometer atrocidades. Só que o problema com esse cenário é que ele já foi meio que utilizado no anime de Boruto no arco de Wagakure, vulgo arco do Mitsuki com as fabricações. Então, a menos que a abordagem seja mais profunda e complexa, o que eu duvido que seja no mangá de Boruto, alguns temas e conflitos podem acabar se repetindo. E o segundo é o clássico cenário da criação se rebelando contra o seu criador. Pode ser que as Shinjus evoluam ao ponto de se questionar sobre seus criadores, os Otsutsukis e o fruto de chakra, indo atrás dos segredos de suas origens, talvez até evoluindo esse objetivo para algo maior, como libertar e despertar outras Shinjus. E quem sabe, em último caso, tomar o lugar dos próprios Otsutsukis. Para que seguir o instinto de criar um fruto de chakra para os Otsutsukis, se eles podem tomar esse chakra para si? Por que ser uma ferramenta se você pode ser quem a manuseia? Lembrando que se o Shinju Sasuke tiver as habilidades do Sasuke, em teoria ele seria capaz de viajar entre as dimensões e chegar aos Otsutsukis. Eu até não ficaria surpreso se a relação entre Otsutsukis, Shinjus e humanos fosse bem mais estreita do que parece, com um sendo a origem direta do outro. O mais provável é que os Shinjus foram criações dos Otsutsukis, assim como as Bijus foram criações do Hagoromo. Quem sabe, moldadas a partir do próprio chakra deles como uma espécie de Mokuton. Mas em outro caso, se elas não foram criadas como meras ferramentas, pode ser que os próprios Otsutsukis tenham se originado de Shinjus evoluídas, que adquiriram consciência e um desejo insaciável por evolução, mais tarde usando Shinjus menos evoluídas como um meio para evoluir ainda mais. Se as Shinjus surgiram naturalmente como árvores devoradoras de planeta que se espalham pelo cosmos, no maior estilo horror cósmico, pode ser que elas nem sempre precisaram de um sacrifício de um Otsutsuki para brotarem. Seria um processo natural que levaria centenas de anos para acontecer à medida que o Jubi fosse absorvendo o chakra e DNA dos seres do planeta.
O Databook 4, por exemplo, antes dessas novas informações ditas pelo Amado, descrevia a Shinju como uma árvore que cresce a partir do sangue dos mortos durante a era de guerras intermináveis no alvorecer da humanidade. Devorar um Otsutsuki seria mais ou menos como uma forma de acelerar o processo, já que o corpo de um Otsutsuki, em teoria, deve reunir uma grande quantidade de chakra em formação dos frutos de chakra que ele já comeu. O fruto de chakra, nesse caso, teria a mesma finalidade de um fruto normal, reprodução, dando origem a sementes em um certo ponto, os jubes, que se espalhariam pelo cosmos quando o sistema solar do planeta em questão desaparecesse, dando continuidade ao ciclo. Nesse cenário, esses Shinjus inteligentes seriam algo tipo proto-Otsutsukis, Otsutskis primitivos. Inclusive, é interessante observar que o Shinju líder parece ter alguns tomões no peito e o mesmo símbolo nas costas que vemos no Hagoromo, Madara, Obito Jinchuriki e Naruto com o manto de chakra de todas as bijus. Sem falar que alguns personagens folclóricos em que os Otsutskis foram inspirados, como a princesa Kaguya e o Momotaro, que serviram de base para a Kaguya e o Momoshiki, surgiram de plantas. A Kaguya nasceu de um broto de bambu e o Momotaro nasceu de um pêssego. Sem falar que o próprio nome do clã significa algo como árvore de bambu grande. Pode ser que os ancestrais dos Otsutsuki se originaram de uma Shinju, talvez uma Shinju diferente dessas, que ao invés de um Rinnegan tinha um Byakugan. Lembrando que o Amado afirma que as Shinjus podem ter espécies diferentes, como maçãs e laranjas. Já os humanos seriam uma criação dos Otsutskis, talvez uma versão inferior deles, feitos à sua forma e semelhança, que teriam o propósito de servir como receptáculos quando eles plantassem uma Shinju em um planeta. Ou seja, todo o planeta alvo de um Otsutsuki seria povoado previamente com humanos. O que pode explicar a aparente compatibilidade entre todos eles. Por que humanos conseguem se reproduzir com Otsutskis? Por que os humanos se transformam em Zetsus ao serem ligados a Shinju? Por que o instinto do Jubi de comer Otsutsuki se estende aos humanos? Por que a Kaguya conseguiu se fundir e assimilar a Shinju da Terra, se tornando a essência da Shinju em si? E por que as Shinjus adquiriram consciência ao assimilar o chakra e DNA humano? Em resumo, eles seriam tecnicamente a mesma coisa, seres da mesma espécie em estágios de evolução diferentes. Mas é claro, essa é apenas uma suposição. Ainda é cedo demais para chegar a qualquer conclusão sobre eles ou suas origens. De qualquer forma, independente do cenário, eu não me surpreenderia se eles fossem a principal razão da vinda dos Otsutskis à Terra, porque a longo prazo eles podem acabar se tornando uma ameaça tanto para os humanos quanto para os Otsutskis. E por último, quanto ao Sasuke preso na árvore e o drama que os fãs dele estão fazendo em volta disso, bom, tudo que eu tinha para falar sobre isso eu já falei no capítulo passado, até porque já esperava essa reação dos fanboys desse personagem. Acho que desde o capítulo 1 já estava óbvio que algo tinha acontecido com o Sasuke. Ele não apareceu junto com o Boruto e a reação do Boruto em frente a Sarada foi muito estranha. Quase como se ele não tivesse coragem de encará-la nos olhos por uma questão de culpa. E o capítulo passado claramente já estava preparando o terreno para esse resultado. Não é à toa que tanta gente chegou à mesma conclusão e fez as mesmas teorias em volta do Sasuke sendo pego por um Tsumeaka. Como eu já disse no capítulo passado, no momento atual, essa talvez seja a melhor saída para tirar o Sasuke da história sem matá-lo, deixando o elenco de Boruto em geral na dianteira de tudo que vai acontecer daqui para frente. Sem falar que ainda traz um acréscimo de impacto emocional, tanto na jornada do Boruto, pois certamente ele passou os últimos 2 anos sem a companhia de seu mestre e quem sabe se culpando pelo que aconteceu. Pela fala dele na última página, parece que um dos objetivos dele é tirar o Sasuke dali, quanto para Sarada quando futuramente descobrir o que aconteceu, reforçando ainda mais a vontade dela de descobrir como libertar as pessoas das árvores. E se eu fosse um fanboy do Sasuke, eu não ficaria tão aflito assim, porque tá mais do que óbvio para qualquer pessoa que tenha lido pelo menos 2 Battle Shonens na vida, que tanto o nerf em Naruto e Sasuke quanto a saída deles da história é algo temporário. Certamente, lá pelos últimos arcos do mangá, eles irão retornar recuperando tudo o que perderam, como se nada tivesse acontecido, e quem sabe até mais poderosos do que antes, para protagonizar algum fanservice enfrentando algum vilão, e é isso aí. E enquanto esse momento não chega, podem desfrutar desse novo Sasuke, entre aspas, né? Esse Shinju Sasuke, que supostamente deve ter as mesmas habilidades que o Sasuke. Inclusive, se esse Shinju Sasuke tiver uma cópia do Rinnegan do Sasuke, seria uma ótima saída para o Sasuke recuperar o Rinnegan. Esse Shinju pode acabar sendo derrotado pelos heróis ou até mesmo se tornando um aliado, deixando seu Rinnegan para o Sasuke como um ato de respeito aos seus adversários ou companheiros.
Bom, pelo menos daqui pra frente vai parar toda essa choradeira de que o Sasuke vai morrer, o Sasuke vai morrer, o Sasuke vai morrer, em todo santo capítulo. Como eu venho falando há anos, nunca teriam coragem de matar um personagem símbolo de franquia como o Sasuke. Se tem um Sasuke que vai morrer aqui, será essa versão Shinju dele. Bom, então é isso, espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.